Eu tava explicando aqui o guia de cores, né? Eu vou trabalhar com branco, azul petróleo. Eu fiz aqui uma mistura de verde kiwi mais cinza chumbo. Cinza chumbo puro, verde azul soft, pitaia e uva, tá? Por enquanto, vamos trabalhar só com esses tons aqui. Eu expliquei, vou voltar a explicar, porque eu não sei se vocês conseguiram entender. Quando eu trabalho um fundo escuro aqui, eu trabalhei o azul petróleo. Quando eu trabalho com um fundo escuro, eu costumo usar azul petróleo, outra hora é verde pântano. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho uma folhagem mais clara, né? Porcelanizada, que nem essas daqui, que eu trabalhei bem clarinha, porcelanizada, em cima do fundo escuro, entendeu? Trabalho com os pincéis da Conda, né? Série 421, há muitos anos, e com as tintas da Acrylex. Eu já havia começado aqui, então eu molhei essa área. Vou ter que ter um cuidado aqui agora, porque não tenho muita prática com isso aqui não, tá, pessoal? Eu tô começando agora, é a segunda live que eu faço e espero agradar vocês. Mas o que tiver dando errado aí, vocês vão me dando toque, me ajudem aí, tá bom? Então, aqui nós temos um fundo. Como eu joguei o lado escuro, uma parte escura, o lado mais escuro desse lado, aqui nós vamos jogar um jogo de luz bem legal aqui, tá? O que que eu fiz? Eu molhei toda essa área, né? Já havia explicado, com o aquarela silk incolor e adicionei água no aquarela silk incolor. Entre essa folhagem aqui, nós vamos fazer uma divisão, né? Aqui nós temos uma folha, outra aqui, outra aqui e aqui. Então, nós vamos fazer uma divisão com o branco puro. Eu gosto muito de trabalhar esses trabalhos assim, com círculo, estilo mandala, eu gosto muito. Tenho outros projetos assim, né? Isso aqui, esse círculo aqui, pessoal, eu usei um prato mesmo de casa, tá? Coloquei o prato sobre o tecido e risquei com lápis. Depois que eu risquei o círculo com lápis, é que eu vim desenhando dentro do círculo. Separação da folhagem com tinta branca. Olha, gente, a rosa é muito bonita, não resta dúvida. Mas eu noto que as pessoas só preocupam em aprender rosa, né? Mas a natureza em geral é bonita, né? Então, a hortênsia também é muito bonita, o copo de leite é maravilhoso, amor perfeito, tanta flor bonita, né? Por isso eu resolvi trabalhar a hortênsia aqui com vocês hoje. E também um fundo legal, bem feito, é muito importante para a pintura ficar bonita também, né? Então, vamos preocupar em fazer uma rosa, mas vamos preocupar com esses detalhes de fundo também, né? E trabalhar outros florais que são tão bonitos quanto a rosa.
tô trabalhando aqui com o pincel número 12 da série 421. Tô jogando aqui um amarelo limão. Azul, oi, desculpa. Azul soft. Vou jogar amarelo limão aqui para realçar a luz. E o azul soft. Posso hidratar o pincel aqui no Aquarela Silk Incolor. Então, eu vou trabalhar essa folha aqui, vou começar com o pitaia. Pitaia, amarelo limão. Verde mais cinza chumbo. Eu vou jogar em cima da hortênsia para dar um acabamento legal aqui em cima da hortênsia. Verde kiwi mais cinza chumbo. Verde kiwi. Aí, vocês podem ver que essa folhagem que tá em cima do branco, do fundo claro, eu não vou fazer ela tão clarinha como eu fiz essa daqui. Azul petróleo. Verde kiwi. E agora eu tô trabalhando o corte branco.
em movimento de vai e vem. Tá dando pra ver direitinho? Tá? Como é que tá aí? Verde kiwi mais cinza. E cinza chumbo. E branco. Azul petróleo. Juliana Rabelo, orgulho da minha super amiga talentosa. Obrigada, Ju. Verde kiwi mais cinza chumbo. Misturinha, tá, gente? Aqui eu adicionei o cinza chumbo no verde kiwi. Vou deixar essas folhinhas aqui para fazer depois, né? Quando o pessoal tiver mais pessoas entrando, eu vou passar aqui para a hortênsia. Aquarela Silk, incolor e água. Não pode molhar muito, porque pode expandir a tinta, sair aqui do risco, tá? Do limite do risco aqui. Então, tem que ter cuidado aqui com a quantidade. Nós vamos trabalhar aqui na profundidade da hortênsia o azul petróleo. Costumo jogar aqui também, gente, o verde pântano, que é um tom escuro também. Sempre essa parte mais escura. Venho com vinho em cima do azul petróleo. Vinho. Como essa hortênsia aqui tá aqui na parte de baixo, nós vamos fazer ela bem mais escura do que a outra aqui.
É como se a rosa estivesse dando sombra na hortênsia, ok? Vinho. E pitaia. Branco. Uma luz branca aqui. Podemos jogar um pouquinho de amarelo. Azul soft para dar acabamento. Azul soft. De qual? Branco. Verde pitaia. Kiwi, desculpa. E vamos pro corte. Pitaia. Branco. Pega com a pontinha de um lado só do pincel. O fundo tem que estar molhado. Com o fundo molhado, 80. a gente consegue trabalhar legal as pétalas da hortênsia. Mãe, não tá dando pra ver direito o corte da hortênsia, não. Não, Chega um pouquinho pro lado. agora tá bom? Eu volto aqui nos cortes.
um pincel zero da série 415 da Condor, eu faço o acabamentinho no miolo. Eu gosto de fazer três pontinhos. Mas podemos fazer um só, assim também. Mas eu gosto de fazer três, acho que fica mais elegante, mais bonitinha. Aqui nós vamos fazer umas hortensinhas quando tá começando a abrir a pétala das hortênsias, elas começam bem pequenininhas assim. Não sei se vocês já perceberam. Acabamento. Pequenos pontos de luz. Ponto de luz aqui também nos talos. Eu vou voltar lá nas folhas, na folhagem, né? Essa daqui nós vamos dar um acabamento, né? Porque ela tá por cima da hortênsia. A hortênsia tá por baixo. E como eu disse, o acabamento é tudo na pintura, né? Então temos que preocupar com o acabamento também. Volto trabalhando os cortes dessa daqui. Volto a dizer que eu tô trabalhando com verde kiwi mais cinza chumbo. Cinza chumbo. Eu não sei se vocês já perceberam que meus trabalhos, eu gosto muito de trabalhar tom sobre tom, né? Volto no corte da folhagem. Verde kiwi e cinza chumbo.
Essas folhinhas menores, eu não trabalho muito corte nelas, não. Mais lisinha assim mesmo. Verde kiwi, mais cinza chumbo. Qual tecido que você está pintando? Esse tecido aqui é o tecido da Estilotex. Mas eu gosto muito de trabalhar também com o brim, tá? O brim fino, o brim para camisaria. Esse aqui é o Estilotex mais grosso, mas o Estilotex Premium, ele é mais fino, melhor para trabalhar. A pintura, inclusive, fica mais bonita no Estilotex Premium, né? Tem o Catita também, que tem uma textura mais fina, fica muito bonito. Gente, eu não tenho experiência com live, viu? Hoje é a segunda, então vocês me perdoem aí se não conseguir passar o que vocês precisam e mereçam, né? A gente vai aprimorando aqui aos poucos. Eu quero aproveitar esses projetos, como trabalhar os projetos, porque eu tenho 33 projetos publicados e ainda não tive a oportunidade de vir aqui fazer uma live para mostrar ao pessoal que adquiriu meus projetos, por falta de tempo mesmo, porque eu trabalho muito com aula online e atendo 2 cidades aqui perto, né? Aula online não, desculpa, aula presencial. E além de Montes Claros, eu atendo mais 2 cidades aqui pertinho de Montes Claros. Então fica difícil interagir no Facebook, interagir com vocês no Instagram, né? Então agora nesse período de quarentena é que eu estou aproveitando para aparecer aqui, para trabalhar um pouquinho virtual. E nós vamos aproveitar e vamos trabalhar, ver o que eu consigo fazer para trabalhar os projetos, que muita gente, né, do Brasil inteiro e fora também, já adquiriu os projetos aqui do Ateliê Roberta Moreira. O ateliê está fechado por um tempo e a gente vai fazendo o possível para atender aqui. Divete diz que perdeu o início e queria saber as cores que tá usando. Então, eu tive um problema aqui no início, que eu tô ainda adaptando também com essas peças, né, com equipamento. E as cores, vou mostrar de novo. Quem é, Pri? Divete. Então, Divete, eu tô usando aqui o azul petróleo, branco, né? Kiwi, verde kiwi mais cinza chumbo. É uma misturinha de cinza chumbo mais verde kiwi. A tinta aqui tá do mesmo jeito que ela veio no vidro, tá? Eu não diluí ela com água, nada. Nem com diluente. Eu não costumo diluir. Quando precisa, eu não costumo diluir com água, não.
eu prefiro usar o clareador de seda incolor, tá? O uva, nós temos aqui o uva e temos aqui o pitaia, né? Usei o pitaia, uva e azul petróleo na hortência, ok? Então, nós estamos quase finalizando aqui, né? Eu vou só trabalhar um acabamento na folhagem e fazer esse acabamentinho aqui de baixo. Eu vou voltar aqui no fundo. Tinta branca. O tecido, ele costuma sugar a tinta, principalmente esses tecidos grossos, como tecido sacaria, né? Eles costumam, brim, né? Eles costumam sugar muito rápido a tinta. Então, a gente tem que estar voltando novamente no mesmo lugar, dando mais uma camada. Às vezes eu trabalho até 3 camadas, né? Espero secar. Aqui seria o caso de secar um pouco, né? E voltar dando mais uma, trabalhando mais uma camadinha. Mas como nós não vamos ter tempo para esperar secar, então eu já vou trabalhar uma camadinha aqui com vocês. Aqui nós vamos fazer uns pequenos detalhes de folhagem, né? Só a sombrinha, só para enriquecer mais o fundo. Com verde kiwi e verde chumbo, cinza chumbo. Vocês viram que eu tô com o fundo molhado, né? Pra dar esse acabamentinho aqui perfeito, eu prefiro trabalhar com o fundo bem molhadinho. Merinha Trindade tá perguntando o que é isso no copinho. Isso aqui no copinho é clareador, é o clareador incolor de seda e água. E uso também o diluente, mas esse para o fundo é o clareador branco. Eu vou voltar que já sugou, né, a tinta, o tecido sugou, desculpa. Não pode cair de novo, né, gente? Então, aqui o tecido já sugou a tinta, então eu volto novamente nas pétalas, dando outro corte. Ó. E volto quantas vezes for preciso, viu? Às vezes eu volto 3 vezes, trabalhando o mesmo cantinho, o mesmo lugar. Aqui eu vou jogar o tom mais escuro.
Tio Roque tá dando boa noite, caçula. Sucesso pra você. Boa noite. Boa noite, irmão. Muito obrigada. Então, gente, aqui nós vamos trabalhar com o azul petróleo. Você vê que a camada é bem generosa de tinta. Puxar um pouquinho mais aqui. Como tá aí, pessoal? Tá dando pra ver direitinho? Luciele tá perguntando se vende os projetos online. Então, online eu não vendo, eu posto nos correios, via correio. Mas agora eu tô sem nada de projeto, devido às gráficas estão paradas, né? Então, tô sem nada, gente, desculpa, tá? Vamos aqui com o azul petróleo, né? Trabalhando o fundo. Tô terminando aqui, tá? Não vou tomar muito tempo de vocês aí, não. Apesar que tá todo mundo com tempo, né? Tempo de sobra. Mas vamos que vamos aqui. Azul petróleo. Olha o acabamento aqui, ó. Que é importantíssimo esse acabamento. Eu costumo dizer, acabamento é tudo. Né? Tem que caprichar no acabamento. Verde kiwi. Mais cinza chumbo. Esse círculo aqui, pessoal, eu vou voltar a falar, porque talvez chegou alguém aí que queira saber. Eu fiz com um prato de cozinha mesmo, prato de casa, tá bom? Coloquei o prato aqui e vim com o lápis. Aí depois é que eu desenho em cima para dar esses acabamentos, né? Para dividir os lados certinho. Eu vou falar o que eu usei aqui nessa rosa para vocês. Eu usei o tangerina, caramelo branco, mostarda e pele e jacarandá. Essa folha aqui de baixo, eu vou fazer ela bem escura. Então, eu vou usar o azul petróleo. Verde kiwi. Azul petróleo. Verde kiwi e cinza chumbo. Já tá adicionado o cinza chumbo no verde kiwi. Cinza chumbo puro. A Zenate tá perguntando se vai disponibilizar o risco. Posso
disponibilizar, mas eu nem risquei ele ainda no papel. Eu já risquei direto aqui no tecido, né? Fiz o círculo e já vim direto no tecido. Eu vou trabalhar uma dobra aqui nessa folha. Com o branco. Eu volto com os cortes. Tô trabalhando os cortes dela com o verde kiwi e cinza chumbo. Rita quer saber que cor colocou nas rosas. Então, posso falar novamente. Eu trabalhei o tangerina, caramelo, pele, jacarandá, mostarda e branco. Vou trabalhar essa daqui e depois eu vou fazer uma gotinha aqui pra vocês, ok? Azul petróleo. Cinza chumbo. Verde kiwi. O verde kiwi tá adicionado o cinza chumbo. Branco. Volto nos cortes. Desculpa.
tecido já sugou o acabamento das florzinhas, né? Das florzinhas da hortênsia. Então, eu vou voltar aqui, fazendo mais um acabamentinho aqui, ó. Maria José tá perguntando, quem nunca pintou rosas, consegue pintar pelos projetos? Tem que treinar bastante. Tem que treinar bastante em casa. Meus projetos, o risco é bem detalhado, entendeu? Eu faço o máximo para detalhar bem os riscos da rosa. Mas tem que treinar, ok? Vamos fazer uma gotinha aqui. Então, eu não posso fazer uma gotinha aqui usando muito branco, porque como a folha tá escura, então nós vamos usar um tom de verde, tá? Verde kiwi mais cinza. Esse pincel é o pincel da Condo, da série 415. É um pincel excelente, o Pelo de Marta, viu, gente? Esse pincel é pincel para a vida inteira. Quem adquirir vai ficar anos com o mesmo pincel. Se tiver cuidado, né, para lavar, para cuidar do pincel. Eu, para te falar a verdade, eu cuido dos meus pincéis melhor do que eu cuido do meu cabelo. Então, eu os tenho para a vida inteira, muito tempo. Gasto pouquíssimo pincel. Aqui nós vamos trabalhar o azul petróleo, para dar uma levantada na gota. Gente, nesse longo tempo que eu trabalho com a tinta Acrylex, eu trabalho com a tinta desde os meus 13 anos de idade. Sou uma eterna apaixonada, né, com o material maravilhoso que nós temos para trabalhar. Então, eu venho percebendo que a gente não pode enralecer muito a tinta, não. Porque ela pode dar uma descorada, entendeu? Então, vamos procurar trabalhar com a tinta mais grossinha, do jeito que vem no vidro mesmo. Porque algumas alunas minhas já perceberam também que a tinta que descora, né? Que acaba a pintura descorando um pouquinho. Aqui é a gota, né? Acabamento é tudo, né? Eu falo isso sempre porque eu acho que acabamento na pintura é tudo mesmo. E volto a falar que o tecido grosso, nós temos que ir voltando com a segunda, terceira camada, quantas vezes precisar, tá bom? Edilma quer saber como limpa os pincéis. Então, eu limpo da forma mais simples possível. Eu uso primeiro o detergente, né? E escovo com a escovinha, de forma que não, nesse sentido, de forma que não agride o pelo, né? Não gosto de usar esses produtos álcool em gel, que tem gente que usa, acetona. Não uso, né? Tem gente que usa água sanitária. Não uso porque eu acho que agride muito o pelo. Principalmente nós que trabalhamos com o pincel pelo de boi, né? Essa série 421, o pelo é um pelo de boi, não é sintético, né? E ele é mais sensível a esses produtos fortes. Então, eu prefiro lavar com sabão mesmo, detergente. E uma escovinha para estar escovando, ok? E o pincel, quanto mais usa, melhor ele fica, né? Que ele vai amaciando o pelo. Então, gente, eu espero ter agradado vocês. Agradeço muito por ter estado comigo aqui, né? Presentes. E
vamos pedir a Deus que passe logo esses momentos que estamos vivendo, né? Esses momentos de medo, que não adianta, a gente é humano e temos medo mesmo, né? Então, eu quero agradecer imensamente. Ah, tô vendo aqui um acabamentinho aqui, ó. Eu quero agradecer imensamente a força que vocês estão me dando aqui. Principalmente porque eu não tenho costume com essa nova modalidade que é a internet, né? E sempre trabalhei minha vida inteira com aulas presenciais, mas a gente vai adaptando devagarzinho. Que Deus os abençoe, que dê uma boa noite e vamos só fazer mais um acabamentinho aqui que é necessário, né? Para essas folhas não ficarem soltas, né? Como que eu vou deixar essas folhas soltas aqui? Não tem condição. Espero ter agradado, né? Eu faço o possível para agradar, né? E vai me desculpando as falhas, ok?